2-0 para a Alemanha, a Dinamarca teve um gol impedido aí, por conta de um número maior de chuteira. Né? Vou até coloquei aqui na tela para vocês. E a gente até levantou uma discussão ontem no grupo, né? Principalmente eu e o Vitor aí, do que é justo, o que não é justo, né? Até que ponto o futebol também tem que ser tão robotizado dessa forma, ou tem que se utilizar também do bom senso, né? Obviamente que se a gente for trazer isso para o cenário brasileiro, falar de interpretação, bom senso, a gente vai acabar entrando num assunto bem polêmico, né? Porque cada árbitro tem o seu critério e a gente não tem ainda um critério definido para a arbitragem brasileira, por isso que é do jeito que é. Né? E a Dinamarca talvez acabou sendo eliminado por conta disso, não sei, mas né, fez muita diferença na partida, né? Acabou sendo anulado o gol, porque tá na regra, né? O que é fato tá na regra, tem que seguir, mas será que a regra tem que mudar, né? Eu queria ouvir um pouco do Lucas aí primeiro, o que ele acha disso. É difícil falar em bom senso aí nesse caso, né? Porque se você abre quando Não você tem hoje, né? uma Porque regra, tem a regra, né? Sim. se Mas você abrir daqui para uma frente. exceção nisso daí na regra, aí você vai acabar abrindo exceção para outras coisas também. Então, eu Sim, acho sim. complicado. Até entendo esse caso aí, que a gente sabe que não faz diferença nenhuma esse pé na frente, mas eu não sou muito a favor de abrir uma exceção nesse caso, não. Eu preferia manter a regra do jeito que está. Se for 1 milímetro na frente e for detectado, tem que ser Não, impedimento. isso é fato, sim. Eu digo assim, você acha que tem que mudar? Estão falando muito que talvez mude, né? Igual a regra da bola, né? Se o jogador estiver totalmente à frente é impedimento, né? Se tiver pelo menos essa mesmo tamanho aqui, né? Igual tá na foto, só que o contrário seria a posição normal, vamos dizer Eu assim. não sou a favor, não, até porque se mudar a regra, se tiver que ser o corpo todo na frente, aí quando tiver um impedimento mais ajustado nesse caso, a discussão vai ser: o corpo estava todo na frente, ainda tinha um pouquinho que não estava, enfim, aí vai continuar sempre tendo esse debate aí. Eu não sou a favor de alterar isso, não. O que você acha, Arthur? Até pegando um gancho aí do que o Lucas está falando, quem deu essa ideia de uma possível nova regra futuramente aí no impedimento foi o Arsène Wenger, né? Que por muitos anos aí foi técnico do meu Arsenal e ele que propôs a ideia do impedimento se de fato ali o jogador estiver com o corpo totalmente à frente ali do seu oponente. Eu particularmente acho que seria bem bacana isso, só que aí é importante também entrar no meio termo ali, né? Porque talvez se ele tiver um pouco mais à frente ali do atacante, provavelmente ali na parte também de vai ter a questão de milímetros, centímetros, seja o que for. Então, eu avalio que assim seja de fato a melhor ideia, né, o que ele trouxe. Porém, tem que entrar ali no meio termo para ficar legal para todo mundo. Porque hoje, inclusive, aconteceu isso no jogo de São Paulo, né? Em todos os jogos sempre está acontecendo isso. Qual que é a vantagem do atleta ali em relação a alguns centímetros ou milímetros? Eu particularmente eu não vejo. Então, acho que realmente tem que melhorar muito essa questão da regra aí. Talvez esse ponto que o Arsene Wenger está trazendo seja talvez o início, né, que se possa pensar mais futuramente aí para a melhoria do futebol de geral. Ontem eu até falei no grupo, né, que eu sou a favor do gol, né? Porque eu acho que o gol, a gente não pode também acabar, igual tá acabando com comemoração, com isso, com aquilo, né? E o próprio, né, trazendo pro meu time, né? O próprio Rony teve um baita gol de bicicleta aí contra o Atlético Mineiro no Mineirão e que acabou sendo anulado, né? A gente não sabe até hoje se realmente estava impedido, porque as câmeras que a gente tinha aqui e que onde foi traçadas as linhas estavam bem tortas, assim, bem fora de ângulo, né? Mas assim, ainda assim acabaram anulando o gol, né? E eu não sei, de fato, porque assim, eu acho que, na minha opinião, né? O Lucas deu a dele, o Arthur também. Eu acho que tem que se utilizar da mesma regra da bola, né? Se tiver o corpo inteiro, porque eu acho que também não. Ou tem que ser do jeito que tá hoje, né? Aí, infelizmente, vai ter que anular gol igual esse aqui da imagem, porque também não dá para abrir exceção, igual o Lucas falou, não dá para você utilizar do bom senso, senão cada time vai querer puxar pro seu. Ou faz igual a regra da bola, totalmente com o corpo à frente anulado, impedido, né? Então acho que meio termo ainda não encontrei um meio termo para isso, né? Então queria ouvir a opinião do Vitor também sobre.
Ah, cara, eu acho que, assim, do jeito que tá hoje é o correto, né? Mas se a gente for pensar nessa questão do gol, pensar nessa questão dos centímetros, né, que não atrapalha e tudo mais, cara, precisa pelo menos ser definida uma regra, colocar ali o quanto pode estar à frente, né? E a tecnologia também ser capaz de medir isso. Ah, é 5 centímetros, é 10 centímetros. Então, você define essa régua para ser aplicado para as demais questões que aparecerem sobre isso. Agora, você colocar, tipo, você colocar aqui nesse caso, entra totalmente em interpretação. E quando você abre para interpretação, é aí que está o problema, né? O grande problema hoje da arbitragem brasileira é isso, ter essa questão de interpretação. Tudo que a interpretação leva para o Brasil gera polêmica, ninguém concorda. Então, se você levar isso para a interpretação, fica ruim. Se for colocar, coloca uma quantidade correta, coloca uma régua ali e é isso, né? Levando para essa questão da bola, né, da linha da bola, é um pouco diferente, eu acho um pouco diferente, por quê? Porque a regra da bola ela só entra em vigor quando a bola invade o espaço da área, né? E ali é muito difícil você medir o espaço da área, né? E a linha que a bola vai estar, porque o jogador está em movimento e tudo mais. Agora, se você for aplicar isso com relação à linha de impedimento da zaga, se o cara tiver meio corpo à frente, cara, isso é uma vantagem enorme contra o zagueiro. Até porque o atacante tem essa vantagem física, né, de velocidade e tudo mais. Então, e também tem a questão tática, né? Tem aquela questão que os zagueiros eles fazem a linha, né, de impedimento. Aquela linha não ia servir mais para nada, né? Porque estando meio corpo à frente, o cara tem uma velocidade maior, então naturalmente vai sair gol toda hora. O gol é o principal, mas isso se acaba tirando uma questão tática bem legal do futebol também, entendeu? Então, assim, se for mudar a regra, define a régua. Ah, é 5 centímetros, beleza. A tecnologia atualiza, você está 5 centímetros à frente, beleza, entendeu? Mas tipo, tem que colocar uma régua. Se não colocar régua, vai abrir interpretação e vai trazer só mais problema. É, Eu, o que eu você- concordo. Aí, quando eu falei, inclusive, do entrar no meio termo ali, é justamente esse o ponto, né? Fixar aí um parâmetro aí, por exemplo, que o Victor falou, 5 centímetros, que seja, e deixar isso bem redondinho para não ter questão de interpretação, reclamação e a situação toda, né? Ô, Vitor, o que você acha de que se for 15 centímetros, aí pode deixar passar ou não? Ah, depende, só tiver um pouquinho mais para trás. Mas eu, para finalizar sobre aí, eu até acho que o Rian tá certo nessa questão de priorizar o gol. Até por isso, assim, uma outra discussão, eu não gosto muito daquela regra se tocou na mão do cara, aí não, tipo, assim, o cara tá com o braço colado, bateu e depois ele fez o gol e anula o gol porque bateu na mão dele. Tipo, se no meio-campo isso daí não é falta, isso não é motivo para marcar pênalti, eu não acho que seja motivo também para anular. Mas essa questão do impedimento, eu acho que a ideia de vocês é super válida, só que eu acho que vai ser mais difícil você quantificar isso daí, metrificar. Porque hoje, se você vê qualquer partezinha do corpo à frente, você sabe que é impedimento. Mas aí, se você vê uma partezinha do corpo, como que você vai metrificar isso e falar que é 5, 10 centímetros, entendeu? Eu acho muito mais difícil. Acho que vai ficar mais difícil ainda. Por isso que eu continuo com a minha opinião, cara. Não muda. Tá à frente, e não tem mais do essa, que né? isso, já vai ser difícil. Já é difícil hoje no futebol brasileiro. Imagina uma regra dessa no futebol brasileiro. Lá Com o fora VAR talvez até já é funcione. complicado. Com esse VAR do Brasil atual já é difícil. Talvez isso seria possível numa Copa do Mundo e numa Eurocopa com esse monte de tecnologias, com estádios de primeiro mundo, mas fora isso eu acho que é impensável. Para eu, para o Vitor, é isso que a gente joga na Várzea, imagine a confusão que vai dar isso daí, vai ser muito complicado.